Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, invocando juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este nosso momento de oração, este nosso momento de reflexão e de partilha da Palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo dia 3 de junho, quinta-feira onde a igreja celebra a festa de Corpus Christi. A turma, o povo tem costume de falar que hoje é um dia de feriado, no entanto não é um feriado, é considerado um dia santo, um dia onde a igreja em todo o mundo comemora a implementação, a incorporação na nossa fé, na doutrina católica da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, o qual na última ceia ele pede claramente aos apóstolos que façamos toda vez em sua memória este mesmo ato, este mesmo gesto de comungar do pão, comungar do vinho, transubstanciados no corpo e sangue de Cristo. Por isso, hoje, a igreja nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16 e de 22 a 26. E para ouvirmos com bastante clareza o que Jesus vai nos falar, invoquemos juntos a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que consigamos, através dos seus dons, entender melhor o que Cristo nos ensina e termos a força e a coragem de colocarmos em prática na nossa vida, testemunhando assim um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã no meio dos nossos irmãos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos juntos ouvir o que Marcos nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segue-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda perguntar onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos. Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles, e todos beberam, e disse-lhes: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de cantarem um salmo,
saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este dia festivo que a Igreja comemora o corpo e o sangue de Cristo vem após os acontecimentos que nós já passamos dentro da Páscoa do Senhor, depois da Páscoa do Senhor, o Pentecostes, depois de Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade, e agora comemoramos a instituição da Eucaristia em nossa fé. A instituição da memória que devemos fazer do sacrifício de Jesus através da partilha do pão, através da partilha do vinho, os quais são para nós o corpo e o sangue do Cristo crucificado, do Cristo sacrificado em nome dos nossos pecados, em nome das nossas falhas, em nome das nossas maldades que fazemos diariamente. Jesus se doou por completo, Jesus amou os seus irmãos ao extremo, até que teve que se doar a sua vida em sacrifício para que nós conseguíssemos alcançar realmente a salvação que Deus planejou, que Deus instituiu, que Deus nos deixou como herança. Precisamos acreditar no amor de Jesus, acreditar em seu sacrifício, para que assim comecemos a nossa caminhada rumo aos céus, em busca de estar um dia junto de Deus, ao lado de Deus que é Pai, ao lado de Deus que é Filho, ao lado de Deus que é o Espírito Santo, que nós clamamos cada vez que fazemos sobre nós o sinal da cruz, o sinal da Santíssima Trindade. Tudo que nos é dado por Deus, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje Jesus vem e deixa claro o seu pedido, o seu desejo aos seus apóstolos e a nós que somos seguidores da sua semente plantada neste mundo, para que façamos sempre, em cada celebração, em cada missa que participamos, a memória do seu sacrifício. Aos padres, através do poder da ordenação, através do sacramento da ordem, lhes é concedido a autoridade de consagrar o pão e o vinho, assim como Jesus, naquele momento, consagrou o pão e o vinho como seu corpo e sangue e distribuiu aos seus discípulos. Assim, o Padre representa para nós, na Eucaristia, a própria pessoa de Jesus, que doa o seu corpo, que doa o seu sangue em favor de muitos, em favor de todos os irmãos que dele necessitam. E cultivemos sempre esta nossa fé, cultivemos sempre esta nossa memória que devemos fazer ao Cristo Eucarístico, porque Ele tem o poder, através do seu sangue, através do seu corpo, de nos salvar. Através de todo o seu sacrifício, de nos revelar a face de Deus e nos trazer para junto de Deus. Maria foi a principal porta-voz de Jesus ao dizer sim aos desígnios de Deus quando o anjo lhe anunciou que ela deveria ser a mãe do Salvador. Ela obedeceu com humildade, com amor e com confiança no Deus que ela amava, que tudo se realizaria conforme a sua vontade para o benefício de toda a humanidade. E assim se deu. Busquemos no exemplo da obediência de Maria e da sua fidelidade, juntamente com a sua humildade, realizar no meio de nossos irmãos também este sacrifício que Jesus pede para nós relembrarmos a cada missa, de nos doarmos de corpo e sangue pelos nossos irmãos, para resgatar não só a nossa alma, o nosso espírito, mas também a alma e o espírito daqueles nossos irmãos que às vezes podem estar se encontrando em caminhos perdidos, em caminhos escuros, em caminhos tortuosos que os levam para longe de Deus. Irmãos e irmãs, rezemos agora com muito amor, com muita devoção, a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria,
minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, encerramos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia de festa. Maria se sacrificou junto com Jesus ao ficar ao lado dele até o momento de toda a sua agonia na cruz, do seu último suspiro e da sua entrega total para o Pai, que assim havia determinado que acontecesse em sua missão. Ela é o maior exemplo de perseverança, de confiança e de fé. Sigamos juntos, com muito amor, com muita confiança, o exemplo de nossa Mãe da Misericórdia, para que um dia, quem sabe, nós também alcancemos o merecimento de estar junto com ela, com Jesus, seu Filho, no reino e no banquete que Deus preparou para todos nós. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Ele nos conceda hoje e sempre as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alcança de teu Filho as bênçãos